Graça e paz, amados. Louvamos a Deus por mais um dia podermos estar na presença do Senhor, para podermos estudar a Sua Palavra e podermos assim glorificar o Seu nome. Queria iniciar esse momento com oração, então convido quem estiver assistindo aí de casa, ou de qualquer outro lugar, que possa baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e possamos assim juntos orar ao Senhor. Vamos orar. Deus de amor, Deus de infinita graça, te louvamos, ó Pai, por mais esse dia podermos estar na Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, em mais essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos direcionar, ó Pai, através dela, usando o Teu servo, ó Pai, para falar aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos, ó Pai, espalhados pela face da terra. Que o Senhor os proteja, os guarde, Pai, segundo a Tua muita misericórdia, ó Pai. Guia, Senhor, os nossos passos, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Conhecido por toda a terra.
mesmo imperfeito como sou. Quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com seu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar, quero te louvar, quero te louvar. Amém. Vamos ao nosso estudo. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje vamos retomar os nossos estudos na carta de Paulo aos Colossenses. Eu convido você para abrir ou acessar a sua Bíblia no capítulo 3 para lermos os versos 23 e 24. A palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E também o versículo 25. Oremos a Deus. Pai amado, nosso bondoso Deus, clamamos ao Senhor que nos abençoe, ó Pai, no estudo da Tua Palavra. Traga a nós, ó Pai, o ensinamento, traga a nós, ó Deus, o crescimento espiritual, ó Espírito Santo de Deus, que Tu nos assista e nos conduz, Tu que és o nosso mestre, para que aprendamos da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ó Pai, chegue ao nosso coração e que ela fique gravada, ó Pai, na nossa alma, para assim servirmos cada vez melhor ao Senhor. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, assim eu oro, clamo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, do versículo 18 ao versículo de número 25 do capítulo 3 e no versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo trata do relacionamento entre maridos e esposas, verso 18, filhos e pais, versos 19, pais e filhos, versículos 20 e 21, e dos servos e seus senhores, versículos 22
ao capítulo 4, versículo 1. Nós lemos o que o apóstolo Paulo está tratando do relacionamento entre os servos e seus senhores. Portanto, é exatamente nesse ponto hoje que nós faremos a nossa exposição bíblica. E eu gostaria que você, então, acompanhasse com carinho o nosso estudo, essa exposição, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. É certo que aqui nós temos coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Deus tem coisas grandiosas para nós sempre na sua palavra. E aqui hoje nós temos a oportunidade de aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Primeiramente, vamos ao tema do estudo de hoje. Nós escolhemos como tema servindo a Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo trata desse assunto de os cristãos, de modo geral, servirem ao Senhor. Primeiro vamos à introdução. A escravidão, na época em que Paulo escreveu esta carta, era uma prática comum. Havia 6 milhões de escravos no Império Romano. Muitos deles eram pessoas cristãs, crentes, convertidos ao Evangelho. E também esses irmãos nossos, mesmo sendo escravos, eles tinham grandes responsabilidades nas casas de famílias da classe alta daquela época. Por exemplo, era comum escravos ajudarem a educar e a disciplinar os filhos dos seus senhores. Além disso, tinham eles muitas outras responsabilidades. Paulo, ao escrever esta carta para os irmãos de Colossos, ele também quis, com a sua carta, falar aos escravos, crentes, aos nossos irmãos que eram escravos, dar uma palavra a eles, uma orientação, uma direção àqueles queridos irmãos. Não só a eles, mas também falar aos seus senhores, aquelas pessoas para quem os escravos trabalhavam. Nesse contexto, alguns estudiosos sugerem que Paulo percebeu que alguns desses escravos convertidos estavam insatisfeitos com sua condição e não queriam mais servir aos seus senhores com fidelidade. Então, para resolver esses conflitos, ou os conflitos que existiam entre escravos e senhores, escravos cristãos, Paulo propõe a esses escravos que continuem servindo aos seus senhores como se fosse no serviço aos seus senhores aqueles que estivessem prestando serviço a Cristo ou servindo a Cristo. A intenção do apóstolo Paulo, certamente, o propósito dele era que esses irmãos nossos escravos daquela época dessem o testemunho cristão perante os seus senhores. E aqui, então, por isso, Paulo os desafia a terem zelo em testemunhar, servindo aos seus senhores como se estivessem servindo ao próprio Deus.
Esse texto, então, ele fala diretamente, os versículos que lemos falam diretamente aos escravos e aos seus senhores. Uma mensagem dirigida especificamente a eles nesses versículos. Mas é certo que nós podemos, desse texto, tirar aplicações, de modo geral, para a vida de todos os crentes, dos nossos dias, até mesmo porque hoje nós não temos mais escravos como tinham na época do apóstolo Paulo. Mas a palavra de Deus ainda permanece aqui para nós como uma palavra que, com certeza, vai nos orientar quanto a assuntos e a temas que dizem respeito ao nosso serviço a Deus em todo e qualquer lugar. Portanto, então, vamos para a exposição da nossa mensagem nesta noite. O primeiro ponto do nosso estudo é esse: em tudo devemos servir a Deus. Em tudo devemos servir a Deus. Paulo diz àqueles irmãos escravos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Paulo, com essas palavras, traz ao coração daqueles escravos uma orientação segura de como eles deveriam realizarem o trabalho no qual eles se encontravam. Deveriam eles fazer tudo de coração, como para o Senhor e não como para homens. Nesse versículo, queridos, temos um princípio fundamental para a vida e a conduta cristã. A regra mais simples e básica para viver a vida cristã é fazer tudo, seja por palavra ou por ação, em nome do Senhor Jesus. Fazer tudo em nome de Jesus é agir de forma consistente com aquele que é o nosso Senhor, com aquele cuja vidas entregamos, com aquele cuja palavra, que é a Bíblia, norteia o nosso relacionamento, cujas palavras que são dele norteiam o nosso relacionamento, tanto com ele, bem como com todas as pessoas, independentemente de onde nós estamos, em que momento nos encontramos ou em que situação nos encontramos. A base de todos os relacionamentos cristãos deve ser o Senhor. Tudo o que fizermos deve ser para a sua glória, para exaltar o seu nome e para o crescimento do seu reino. É interessante observar que Paulo expressou o mesmo pensamento em 1 Coríntios 10, 31, onde diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Paulo nos traz, então, essa orientação, tudo para a glória de Deus. Podemos aqui aplicar, primeiramente, essa palavra aos crentes que são trabalhadores, são empregados no trabalho como funcionários ou como empregados, seja em que área for, em que atividade for. O crente, o trabalhador cristão, ele deve, no seu serviço, trabalhar, primeiramente, como se ele estivesse trabalhando para o Senhor e não para homens. Lá ele deve dar
esse testemunho de que ele é um cristão e de que ele está ali trabalhando para a Deus primeiramente como cristão. A sua vida é uma vida, antes de tudo, uma vida em serviço a Deus, para o serviço a Deus, para honrar e glorificar a Deus. Também uma palavra aos crentes que são patrões, são empregadores, são empresários, aqueles que têm funcionários, aqueles que têm empregados, para que também eles tratem os seus trabalhadores como cristãos e que os crentes que estão numa posição, digamos assim, de patrões, que eles também, biblicamente falando, Paulo aqui os instrui, tem o dever bíblico de também, no que fazem, fazer para o Senhor e tratar os seus servos, os seus trabalhadores, como os seus empregados, como pessoas que realmente merecem toda a confiança, toda a atenção, todo o carinho, portarem-se assim os patrões crentes como servos do Senhor. Nós temos aqui a palavra tudo no texto. A palavra tudo indica todas as atitudes, todo o comportamento, todas as palavras, todas as ações. Em tudo que o crente fizer, ele deve ser visto como uma pessoa que serve, honra e glorifica a Deus em primeiro lugar. Esse é um ensinamento muito importante e nós precisamos ter de verdade isso no nosso coração. Em relação a todas as coisas que o crente vier a fazer, ele deve honrar a Deus por haver concedido a ele a oportunidade de fazer. Nós, às vezes, temos o costume de reclamar daquilo que fazemos, de reclamar daquilo que Deus nos deu. E, às vezes, o que nós estamos fazendo, o trabalho que estamos exercitando, ele é o resultado de orações. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, Ele nos deu aquele trabalho e, de repente, nós estamos reclamando daquilo que estamos fazendo. Há muitos irmãos nossos que oraram para passar em um concurso público ou para conseguir um emprego, se esmeraram e trabalharam, e muitos se encontram, de repente, no exercício daquela função, reclamando, aborrecidos, chateados, irritados, até mesmo dando um mau testemunho. Então, é importante nós pensarmos sobre isso, que aqui a palavra tudo, ela indica todas as atitudes, ela indica todo o comportamento, ela indica todas as palavras, todas as ações, e, ou seja, em tudo que o crente fizer, em tudo aquilo que ele estiver fazendo, ele deve ser visto como uma pessoa que serve, honra e glorifica a Deus em primeiro lugar, com gratidão por Deus ter dado a ele aquela condição e aquela oportunidade de trabalho. Paulo, aqui ele não diz isso nos versículos, mas isso está implícito. Paulo está orientando aqueles irmãos escravos, mesmo sendo escravos, a se portarem assim, porque assim eles deveriam se portar como crentes, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Também é importante nós observarmos essa expressão que o texto nos dá, de todo o coração. A palavra, essa expressão de todo o coração significa fazer com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Fazer com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. No serviço a Deus, nós devemos fazê-lo de todo o coração, com sinceridade, temendo ao nosso Deus, mas também significa uma entrega total ao serviço a Deus, com afinco e total dedicação. Portanto, nós temos esse desafio.
servir a Deus. Onde quer que estivermos, no que estivermos fazendo, servi-lo como servos que somos e devemos fazer de todo o nosso coração, ou seja, fazer com sinceridade, de coração, temendo ao Senhor, fazer também com uma entrega total ao serviço a Deus, com afinco e total dedicação, servindo ao Senhor, que é o nosso Deus. Servir de todo o coração é muito importante o que o apóstolo Paulo coloca nesse texto. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. A instrução, fazer de todo o coração, Paulo está dizendo aqui. E isso deve, de fato, ficar na nossa mente. Nós não podemos servir a Deus ou realizar qualquer serviço, porque ao realizar um serviço no qual estamos fazendo, nós devemos fazê-lo não como para homens, mas como para o Senhor. Não podemos fazê-lo relaxadamente, não podemos fazer de qualquer maneira, não podemos fazer como pessoas descompromissadas, não podemos fazer como pessoas que, na verdade, são relaxadas naquilo que fazem, pessoas que não são sérias, como pessoas que não estão realmente dedicadas naquilo que fazem. Porque, como cristãos, além de fazer alguma coisa, nós precisamos dar o testemunho de que estamos fazendo para o nosso Deus e não para homens somente. Então, esse é um ponto muito importante, é o segundo ponto do nosso estudo, servir de todo o coração. Qual é a sua atividade? Onde é que você está trabalhando? Qual o trabalho que Deus te deu para você fazer? Onde você está, na verdade, realizando uma atividade ou atividades específicas? Naquilo que você estiver fazendo, certamente você tem um relacionamento com pessoas, certamente você tem uma missão a ser cumprida, certamente você tem deveres a serem observados e o crente deve, nisso então, em tudo que faz, fazer de todo o coração, porque fazendo de todo o coração, ele está em tudo servindo a Deus de todo o seu coração e dando o bom testemunho como cristão, sendo luz como cristão no exercício do seu trabalho e no exercício da sua atividade. No serviço a Deus de modo geral, o serviço para o qual fomos chamados, servi-lo como cristãos que somos, também somos instruídos pelo apóstolo Paulo a servir a Deus de todo o coração. No nosso serviço na igreja, na missão que Deus nos deu, no nosso relacionamento com Ele, no culto de adoração, no apego que devemos ter a Deus, no exercício das atividades que Deus confiou a nós, como igreja, como povo dele, também devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Lembrando que servir a Deus de todo o coração é servi-lo com afinco, é servi-lo com dedicação, é servi-lo com esmero, é servi-lo colocando a alma para na realização daquela atividade que Deus confiou a nós. Por isso devemos fazer de todo o nosso coração. Essa é a instrução aqui do texto bíblico para todos nós. Paulo também diz que há uma recompensa para nós naquilo que devemos fazer, ou naquilo que fazemos, há uma recompensa para nós. Paulo diz que há uma recompensa no versículo 24, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A ideia de recompensa para aquele que serve é bíblica. Nós podemos encontrar isso em vários textos das Sagradas Escrituras. Por exemplo, na parábola dos talentos, os servos que agem fielmente são recompensados. Existem alguns princípios espirituais sobre a recompensa que recebemos do Senhor. É por isso que Paulo fala aqui da recompensa maior, da recompensa da herança. A recompensa, primeiramente, ela está fundamentada no amor. O amor
de Deus por nós, o amor que Deus revelou a cada um de nós. Deus nos ama e, como um Deus amoroso, Ele também nos promete recompensa na sua palavra, recompensa pela nossa fidelidade, pela nossa dedicação a Ele, a maneira como nós o servimos, pela maneira como nós realizamos as obras, as nossas obras, que devem ser para a honra e glória dele, as obras que são, na verdade, dadas a Deus para que nós as realizemos. Então, nesse sentido, as boas obras que nós realizamos, elas têm um valor, não salvífico, porque nós não somos salvos pelas obras, mas ela tem um valor, o trabalho que realizamos para Deus tem um valor. As Escrituras falam desse valor que as obras que realizamos para Deus têm, e nós precisamos observar isso nas Sagradas Escrituras. Por isso, primeiramente, a recompensa está fundamentada no amor. Deus nos ama e Ele nos manda fazer determinadas coisas, Ele nos dá uma missão para ser cumprida, Ele nos ensina a realizar aquilo que Ele nos deu da maneira que é agradável a Ele, e nisso Ele nos promete também as recompensas. E Jesus, por exemplo, Ele diz em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Existem muitas pessoas que estão servindo sem amor ao nosso Deus, e isso, além de ser desagradável ao nosso Deus, não é uma coisa que de fato agrada ao Senhor, e nisso nós vemos então que pessoas que se portam assim, sem uma dedicação maior de amor a Deus naquilo que faz, não estão correspondendo que o amor que Deus deu a ela, que Deus tem para com ela, que Deus usa no relacionamento com essa pessoa. A recompensa ela está fundamentada no amor, ela está fundamentada também na graça de Deus. Na graça de Deus. Esse princípio está presente na parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 21 a 19. Nesta parábola, Jesus diz que um pai de família sai às 6 horas da manhã e chama alguns trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Às 9 horas encontrou outros e os chamou. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez o mesmo. E às 5 horas, no final do dia, acertou ainda com outro a sua empreitada. Quando chegou a noite, perto das 18 horas, ele chamou desde os últimos até os primeiros trabalhadores e pagou-lhes a mesma quantia. Os primeiros que esperavam receber mais protestaram imediatamente, ao que o pai de família respondeu que estava sendo justo com eles e bom para com eles. Nesta parábola está, claro, um princípio central da recompensa. Ela está fundamentada na graça de Deus e não nas obras, para que não tenhamos que nos gloriar. E também está claro na parábola que todos aqueles que trabalharam foram recompensados. Deus os recompensou segundo a sua vontade, segundo o seu propósito maior. Deus recompensou a todos aqueles trabalhadores. Quando Paulo fala de uma recompensa aqui, é claro que Paulo está falando daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos concede, daquilo que Deus tem para nós como bênção. E nós sabemos que as bênçãos de Deus, elas estão também atreladas à fidelidade que devemos ter ao nosso Deus. Certo que quanto mais formos servos fiéis ao Senhor, mais o agradaremos, mais o honraremos, mais seremos, na verdade, fiéis ao nosso Deus. E Ele certamente com isso nos abençoará mais e mais. Isso é claro, por exemplo, no relacionamento de Deus com o povo de Israel, no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel era desobediente, Deus não os abençoava, Deus não deixava
totalmente de abençoá-los, mas Deus nos abençoava totalmente também. Muitas bênçãos eles nos receberiam. Pelo contrário, até eles receberiam castigos da parte de Deus por não estarem obedecendo a Deus como deveriam obedecer. Mas quando eles obedeciam, Deus os abençoava sobremaneira. Deus dava a eles bênçãos copiosas. Nós temos nos textos do Velho Testamento instruções, por exemplo, em Deuteronômio, de bênçãos decorrentes da obediência. Então, nós, quanto mais obedientes ao nosso Deus, mais seremos abençoados pelo nosso Deus. E por isso é importante, então, nós relembrarmos aquilo que eu já disse, como ênfase, a importância de nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, com amor e com dedicação, porque servir a Deus com amor e de todo o coração significa, antes de tudo, agradar a Deus. Significa, antes de tudo, estar sendo um servo que em tudo está honrando e agradando ao seu Senhor, ao nosso Deus. E Paulo, então, ele traz essa orientação sobre servir de todo o coração, linkando a uma recompensa para aqueles que servem a Deus com fidelidade, ou seja, com inteireza de coração, com dedicação total, com sinceridade verdadeira em toda e qualquer situação, em todo e qualquer trabalho que esteja realizando, e principalmente no trabalho ao Senhor, na causa do Senhor. Jesus, ele falando sobre a importância de amar a Deus e de fazer as coisas para Deus com amor verdadeiro, ele, ao resumir os 10 mandamentos em 2, Mateus 22, 37 e 38, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento: servir a Deus de todo o coração. Amados, Paulo, nesse texto, nesses 2 versículos, ele estava extremamente preocupado com a maneira como aqueles escravos daquela época, em que ele escreveu a carta, cristãos, estavam se portando. Então, Paulo queria, na verdade, dar toda uma instrução, toda uma direção a eles, para que eles, como cristãos, não falhassem nada no serviço que eles estavam prestando ao seu Senhor e se mostrarem como cristãos, fazendo todo o coração, em tudo fazendo de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens. E isso, é claro, se estendia também ao trabalho deles em outras áreas, não só ali com os seus senhores. Paulo garante a eles que, se eles assim procedessem, eles receberiam a recompensa, a recompensa da herança. E Paulo, então, com isso, dá a eles toda uma orientação segura e firme para que, como servos de Deus, antes de serem servos de homens, sendo servos de Deus, eles, então, assim vivessem e assim fossem. Hoje, nós precisamos pensar seriamente sobre a nossa vida cristã em todas as áreas, naquilo que estamos fazendo, no que propomos fazer, tanto nas nossas atividades de modo geral, bem como nas atividades mais específicas como cristãos. Nós precisamos, de verdade, amados irmãos, nos inteirar da importância de que Deus espera que Ele seja servido em primeiro lugar, de que a nossa vida, onde quer que estivermos, no que estivermos fazendo, antes seja uma expressão de serviço a Ele, uma expressão de honra, uma expressão de louvor, uma expressão de adoração ao nosso Deus. Deus espera que, da nossa parte, nós tenhamos o propósito de que sejamos encontrados por Ele, onde quer que estivermos, como servos que estão servindo a Ele naquilo que estão fazendo primeiramente, naquilo que estão fazendo para, enfim, honrá-lo e exaltá-lo como Deus que Ele é. Deus também espera o nosso serviço
a Ele na igreja. Deus espera que, como crentes, membros da sua igreja, membros do seu corpo, membros do corpo de Cristo, que também o sirvamos primeiramente naquilo que fazemos. Não adianta uma pessoa ter atividades na igreja se na realização daquelas atividades ela não estiver servindo ao Senhor. O meu pastorado seria um pastorado extremamente sem sentido se eu simplesmente estivesse exercendo as atividades da igreja, mas primeiramente sem esse propósito de naquilo que eu estou fazendo para a igreja ou da igreja como pastor dela estar servindo ao Senhor. Então, aqueles que trabalham na igreja, aqueles que exercem atividades na igreja, nós temos diversas atividades, temos muitas pessoas trabalhando em diversas áreas. Nós precisamos ter consciência de que em tudo que fizermos, cada pessoa na sua área, naquilo que estiver realizando, qual é o propósito primeiro dessas atividades? Ou realizar essas atividades? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Você deve servir ao Senhor naquilo que você está fazendo. Não fazer por fazer, não realizar por realizar, mas servir ao Senhor de todo o coração. Servir ao Senhor como Ele nos ensina na sua palavra. E é claro, nós podemos sim estar cientes de que Deus sempre nos dará a recompensa, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança maior que Deus tem para todos nós. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos assista com graça e misericórdia e que Ele nos conduza de forma maravilhosa para que, como servos, onde quer que nos encontrarmos, sejamos encontrados com fidelidade, com amor, com dedicação a Ele, ao nosso Deus, e servindo-o primeiramente em tudo o que nós fizermos, honrando com todas as nossas ações, com todas as nossas atitudes, com tudo o que fizermos. Que Deus assim nos abençoe e que assim procedamos para a honra e a glória dele. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, a Ti o nosso louvor pela Tua palavra, que sempre traz a nós a mensagem que enriquece ao nosso coração, enriquece a nossa alma e que também nos abençoa sobremaneira. Fique conosco, ó Pai, nos ajude a sermos encontrados como servos fiéis ao Senhor em tudo aquilo que fizermos. A Ti o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amados irmãos, queridos, que Deus continue nos abençoando como igreja. Eu tenho orado por todos vocês nesse período de pandemia em que estamos passando pelo isolamento social, não estamos podendo nos encontrar como nos encontrávamos antes da pandemia, mas eu tenho orado por vocês, eu tenho de fato clamado a Deus para abençoá-los, para assisti-los, para trazer a vocês cada vez mais a sua graça, a sua misericórdia. Convido a todos para que continuemos orando a Deus, colocando diante de Deus esse momento no qual estamos vivendo, clamando a Deus que nos dê o livramento dessa pandemia. Também não esqueçam, irmãos, de orar uns pelos outros, de orar pelas pessoas enfermas. Estejamos pensando nos nossos irmãos, estejamos orando. Não podemos estar juntos na igreja, ou não temos total liberdade para estarmos indo à casa uns dos outros, mas você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem através de uma das redes sociais, você pode entrar em contato com os irmãos. Então, não nos distanciemos, mesmo estando distantes, nós podemos manter o relacionamento uns com os outros. Então, peço a todos vocês, queridos irmãos, que procedamos assim, estejamos orando uns pelos outros, estejamos nos lembrando dos nossos irmãos enfermos nas orações, nos preocupando, orando, estejamos também ligando uns para os outros, conversando, mandando mensagens. Nós temos meios para fazermos tudo isso. E que também peço a vocês, não deixem de ler a palavra de Deus, continue lendo a palavra de Deus, continue buscando na Bíblia a instrução. São dias difíceis, mas não deixe de ler a palavra de Deus, dedique-se à leitura da palavra de Deus. Na igreja nós estamos tendo atividades
presenciais aos domingos, na escola dominical. Nós temos lá espaço para 40 pessoas, estamos observando o decreto do governo. Então eu peço também a você que tenha condição de ir ao templo, você que está livre para ir, o decreto não te impede de ir ao templo, vá lá, vá participar, vai na escola dominical, ou também estamos tendo no domingo, no culto à noite, também vai, participe no culto à noite das nossas atividades. Enfim, não deixe de cuidar da sua vida espiritual, não deixe de cuidar da sua comunhão com Deus, não deixe de zelar de si mesmo e zelar também da igreja, zelar dos irmãos, e que assim caminhemos juntos para a honra e a glória de Deus, servindo ao nosso Deus com todo o nosso coração, mesmo nesses dias de pandemia, que a nossa fé esteja à frente de tudo o que está acontecendo, a confiança e a certeza de que Deus é por nós, de que Ele continuará nos abençoando sobremaneira. Que Deus nos abençoe e que a boa mão dele esteja sobre você, querido irmão, em todo e qualquer momento. Amém? Assim, então, encerramos o nosso momento aqui de estudo da Palavra de Deus, de culto e louvor e adoração ao nosso Deus. Amém.